Salve, salve família, aqui é o Renan do canal Monarcast Cortes. Desde que eu comecei a investir em criptomoedas, eu tenho rendimentos de mais de 5% ao mês, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Se você tem medo de investir, mas quer começar, confere o primeiro link na descrição. Mas então, já que você falou sobre a liberdade de expressão e falou que parece que o Rumble é uma plataforma que não censura e tal, vamos entrar então em outra polêmica sua, antes, né, daquela que culminou na sua saída do Flow. Eu vou falar, antes da Ana fazer essa pergunta da polêmica, eu queria começar do comecinho. Claro. Não, mas é só para pegar o gancho da liberdade de expressão. Vai, bora. Porque você teve uma fala que falou assim, ter opinião racista é crime agora? Foi uma pergunta para um advogado. Se Então, ter uma opinião que reflete o pensamento, né, racista, exato. isso é um crime? Foi uma pergunta que eu fiz para um advogado. E aí, o que você tirou disso? Você acha que é crime? Pode ter opiniões racistas? Porque ser racista hoje em dia é crime. Só se você injuriar alguém de uma forma racista, na verdade. Porque o que é racismo, de certa forma, né? Muitas coisas podem ser interpretadas como isso. Por exemplo, um comentário de uma pessoa ignorante que fala, eu não gosto de cabelo crespo. Pode ser interpretado como racista. Sim. Mas pode também não ser. Ela pode só não gostar da estética do cabelo crespo. Mas isso você fala porque eu acho que não é negro e não pega no seu âmago. Por né? exemplo, eu não gosto de cabelo liso. É algo que eu posso falar. Mas você entende que é essa que é a questão. Por que não existe o racismo reverso? Por que nós, brancos, a gente nunca foi menosprezado, nunca fomos colocados à margem da sociedade pela cor da nossa pele? Depende então, a partir de do onde momento... E nem por causa do cabelo liso. Sim. Então, essa que é a questão. Então, você acha que... Você continua ainda com esse pensamento? Então se a pessoa tem pensamentos racistas, ok falar? Olha, eu acho que nunca é ok você menosprezar alguém por causa da sua raça. Isso nunca é ok, entendeu? Mas o problema não é isso. O problema é, se tudo que foi interpretado como racismo é proibido, coisas que não necessariamente são racistas podem ser interpretadas como, julgadas como, e você vai ser punido. Tipo, a pessoa não precisa ser necessariamente racista por não gostar de um cabelo crespo. Ela pode ter um senso de estética que ela não gosta. Entendeu? Ou... Por a nossa sociedade ser racista. Como, por exemplo, se você quer, você quer emagrecer porque você não está se sentindo bem com o seu corpo, ou você é gordofóbica? Paulinha, mas aí é aquela outra analogia que o Monark quis também falar que da arma com carro, sabe? São coisas que não dá pra você pegar e chegar então, mas é e que comparar. Quando é levado um corte muito ao pé da Porque letra... uma coisa é ser fica uma gordo, coisa outra assim, coisa o que o Monark prega para mim, para ele, se eu estiver errado, você me corrige. Opinião não é um crime. O crime é o ato. E aí é uma linha muito tênue, entende? Mas você pode cometer um crime através das suas falas. Então, a Sim. opinião racista é crime, mesmo porque o racismo é crime. Então, mas aí é que tá o perigo, entendeu? Quando a gente começa a criminalizar falas ou liberdade de expressão, você dá um poder pro Estado ou qualquer um que esteja em autoridade nesse momento julgar o que pode ou não ser dito. E isso é um perigo, porque o Estado pode com certeza pegar uma fala que não era intencionalmente racista ou qualquer coisa do tipo e propositalmente julgar como se fosse, se você for um inimigo político desses grandes poderosos, pra te calar, entendeu? Então, eu não estou confortável a dar o poder ao Estado de julgar opiniões, entendeu? Uma coisa é você falar, vai lá e mate essa pessoa. Isso é crime. Isso é apologia à violência, Uma coisa é você inclusive, pensar, né, ao quero crime. matar o meu chefe. Você pensou aquilo, isso não significa que você vai matar. Você teve um pensamento, não quer dizer que você é um Mas se criminoso. você fala publicamente, isso Não, já é um Fala, problema. nossa, que vontade queria de matar meu esse chefe. cara Você hoje. não tá com realmente vontade de ir lá e matar teu chefe. Isso pode ter sido um superlativo ali de um pensamento e Exato, tal. mas isso tem que ser protegido. Porque se você fala que qualquer tipo de coisa pode ser julgada como crime, se eu falar, nossa, que vontade de matar meu Quando um chefe. gay chama o outro de viado, viado, ele vai ser preso porque foi homofóbica essa fala? Não, mas Então você tem que prender todos os cariocas. mas a fala do cabelo realmente é problemática. Ela pode Tudo ser é problemático, mas não é um Depende crime, de quem- entendeu? Essa é a diferença. Pode ser problemático, é problemático. Provavelmente tem tem um racismo enraizado ali nessa Exatamente, fala. estrutural, com certeza. Mas isso não pode ser crime, na minha opinião. Não deveria ser crime, porque senão você vai prender todo mundo. Não, mas isso realmente não é crime. Sim. Né? Mas o que a gente está Foi tentando... o que eu perguntei pro advogado. E aí o advogado te respondeu? Ele respondeu que pode ser se for em um caso de injúria. Exato. Tudo Se bem, tiver mas aí mesmo- ok. Eu fazer uma pergunta não deveria ser algo absurdo para um advogado. É um advogado. Ele sabe sobre a lei. Eu tô perguntando sobre a lei.
Não é aceitável que eu faça um tipo de pergunta como essa? Então, essa que é a questão. Porque você também perguntou sobre que o partido nazista tinha que ter partidos nazistas, né? Que Não que eu acho que eu gostaria de ter, entendeu? Mas é uma relação que eu faço com a emenda, a primeira emenda dos Estados Unidos, de liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, existem partidos nazistas. Eles, inclusive, são permitidos de fazer passeatas, entendeu? Eu acho isso legal? Não, eu não gosto de nazista. Eu não quero que essa ideia se prolifere. Não significa que você seja. Não significa que eu seja. Mas é muito difícil de explicar isso? Ou realmente alguém acha que você é? Eu acho que a maioria das pessoas não acha. Eu acho que ninguém acha, na verdade, que eu seja. Entendeu? Então, mas não é estranho você achar natural as pessoas quererem ter um partido nazista, se filiarem ao partido nazista e irem para manifestações para o partido nazista? Porque você entende que o nazismo, qual que é a premissa do nazismo? É você disseminar uma raça. Gente, morreram 6 milhões de pessoas. Né? É uma supremacia branca, ariana, que eles têm. Não, sem exterminar a outra raça, o nazismo não existe. Você concorda comigo? Não concordo. Não, mas isso aí tá... Não, porque são o nazismo... as premissas maiores tudo bem, do mas nazismo. o nazismo é um conjunto de pensamentos, entendeu? Exato. E esse conjunto de pensamentos... Você pode ser a favor, não que eu concorde, de uma supremacia ariana, até porque eu não sou nem um pouco ariano, Não né? somos. Se olhar pra mim, você vai ver brasileiros, né? Você vai ver que eu pareço mais um indiano do que um ariano ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Mas eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos tem o partido nazista. Eu gosto dessa porra? Não gosto. Mas eles têm a liberdade de expor as suas opiniões de bosta. São opiniões de bosta? São. São opiniões reprováveis? São. Mas quando você protege a liberdade dele expor as suas opiniões, você não está protegendo esse cara de verdade. Você está protegendo todo mundo ao redor que poderia ser julgado como, entendeu? Pelo Estado. O Estado não é bonzinho, nem é lógico e nem é moral. Mas na Alemanha é crime, no resto do mundo é crime, em todos os lugares isso é crime. Ninguém exatamente. Tá falando também, só para deixar bem claro, que racismo não é crime, né? O que ele está falando aqui é uma opinião, não em relação ao racismo. Não, assim, a gente já opinião de pessoas, não, aqui tá bombando aqui na internet. Só para esclarecer, ninguém está falando que um crime, que você praticar um crime é uma opinião. Né? Claro que não. Tipo, ó, se você mas a opinião pode ser crime, mas o que eu queria te falar é exatamente isso. Você carrega muito essa da primeira emenda nos Estados Unidos e tudo mais. Só que nos Estados Unidos tem, nenhuma outra parte do mundo tem, né? Bom, não sei se é nenhuma... Porque, por exemplo, a Ucrânia... É crime. A Ucrânia, que tá todo mundo colocando a bandeirinha hoje no Twitter pra pagar de bom moço. Exato. Eles têm o partido nazista e tem, inclusive, um batalhão na Ucrânia nazista. Então não é só os Estados Unidos, entendeu? Mas você concorda que, se está comprovado que não é um pensamento que se possa deixar proliferar, então nada mais natural do que a gente cortar o mal pela raiz. Porque simplesmente eles visam matar o outro. Tá. O problema é que você dá o poder pro Estado de dizer quais opiniões são válidas ou não, é um poder que com certeza vai ser usado de uma forma corrupta e vai ser usado... Você confia no Estado? Mas não necessariamente. Você confia no Estado? Já que a gente resolveu aqui viver em sociedade, em comunidade, você tem um CPF, eu também tenho. A gente vive sobre regras. E a nossa regra é o Código Penal e outros códigos de convivência. Tudo bem. Então, nada mais justo do que, a partir do momento que a gente sabe que o nazismo perseguiu pessoas, matou e que não se consegue nada de bom dali, veta, acabou, não pode mais. O problema não é o nazismo. O nazismo é uma merda, todo mundo concorda com isso. O problema é o poder que você dá para o Estado quando ele tem que determinar quem é nazista ou não. Mas quem vai determinar? É o juiz. Então, mas tem que ter esse Estado, que seja o juiz, que seja um Estado, tem que ter esse ordenamento. Mas eu não acho que ele deve interferir nas opiniões das pessoas. Se a pessoa está ameaçando alguém de morte, é uma coisa. Se o cara... Mas só de você ser nazista, você está ameaçando outro de morte, você entende? Não necessariamente. Mas é premissa do fundamento. O nazista, o que ele quer? Ele quer a supremacia branca, ele não quer os pardos, não quer... Ele se sente superior e tem que acabar com Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos... É uma coisa intrínseca. A morte. Lá nos Estados Unidos existe o Partido Nazista, certo? Quando eles vão falar sobre as suas ideias, as pessoas perguntam para ele: então você acha que tinha que matar os judeus, por exemplo? Eles não falam isso.
Eles falam que, não, eu acredito que deveria ser uma migração voluntária. Óbvio que eles queriam matar. Então, óbvio. Mas não tá é isso que eles implícito. falam. Mas existem... Eu entendo. mas eu não é tô porque tá defendendo tudo essa porra. Essa implícito. porra é uma merda. Sim. Entendeu? O que eu tô falando é... O que a gente tem que defender é a liberdade de expressão. Mas a partir do momento que a sua liberdade de expressão cerceia a liberdade do outro, tá errado. Mas não cerceia se você só fala o que você... Se o cara só fala que não gosta de uma parada, por mais lixo que ele seja, ele não tá literalmente colocando a arma na cabeça de alguém e matando. Não é a mesma coisa. Mas tá incitando outras pessoas a pensarem igual e a depois irem lá e matarem. Mas é uma ideia tão bosta, é uma ideia tão idiota que a gente tem que confiar que no mundo no ramo das... Você gosta da anarquia, é isso? Eu acho que eu gosto de liberdade, de expressão. Igual a primeira emenda dos Estados Unidos. É isso que eu gosto. Eu acho que essa primeira emenda deles é acertada. Eu acho que eles tiveram um avanço social forte por ter... Não porque eles protegem nazismo. Eu quero que nazista se foda. Mas porque eles Não protegem... só racistas, mas como racistas e por aí vai. Mas ele protege a opinião de quem não é. Entendeu? Esse é o questão. Quando você dá na mão do Estado uma arma para atirar e matar qualquer opinião que ele julgue nazista, o Estado vai errar. Entendeu? Mas por que o Estado vai errar? Porque o Estado é intrinsecamente falho. Não, o ser humano é falho. E o Estado não? Né? Mas a partir do momento que vivemos todos juntos numa comunidade, tem que ter regras. Tudo bem, mas quais são as regras? Você quer saber de uma coisa? Eu não sou de passar pano, mas claro que eu estou entendendo que você está tentando expor. Que você não é nazista, que você é contra e tudo mais. Mas eu acho que também o que você tem que entender é que, a partir do momento que vivemos numa sociedade, vários seres humanos juntos, não são todas as pessoas que têm um julgamento moral minimamente decente. Sabe o que? Eu vou Então proíbe todo mundo de usar carro, por exemplo. Você não gosta dessa analogia. Mesmo porque você já colocou o carro como uma arma. Você conseguiria matar alguém com carro? O carro não foi feito pra matar. Você conseguiria matar alguém com carro? O nazismo foi feito pra matar, você entende? Você conseguiria matar alguém com carro? Claro. Minha mãe morreu de acidente de carro. Então não importa se for feito ou não, ele tem o potencial de matar. Tem o potencial de matar, mas ele não foi feito para isso. Já o nazismo foi feito... A ideologia é para matar. Eu não tô falando de nazismo aqui. Imagine se... Como o carro tem o potencial de matar. Ele tem? Assim como o racismo Tudo também bem, é para não matar. tô falando de racismo, tô falando de carro. Carro. O carro tem o potencial de matar, certo? Tem Você potencial, concorda comigo? sim. Então, vão acontecer mortes por causa do uso de veículos das pessoas. Sim. Então, se a gente quer evitar essas mortes, não é melhor proibir o carro? Não, a gente proíbe de dirigir embriagado, a gente põe a obrigatoriedade, coisas também que tem que ser obrigatórias numa sociedade que vive em mais de uma pessoa. O cinto de segurança. Mas mesmo assim vão mortes ocorrer, não vão? Tem o radar, né? Que o presidente quis tirar todos os radares, mas tem que ter o limite de velocidade. Mas isso impede das mortes acontecerem? Impede, claro Não. que impede. Impede? Gente, de desde todas as quando... mortes Não, acontecerem? todas 100% não, mas de... Assim, mesmo porque você falou que não gosta muito de dados, né? Mas foram dados, porque tem dados... Quem disse que eu não gosto muito de dados? De onde você tirou isso? É que é Com a tão sua difícil. entrevista com a Prioli. E aí você interpretou isso? Não, porque então eu vou Gente, trazer mas dados então pra sua interpretação é um você. lixo. É que assim, Ana, é Não, tão Monarca, difícil. eu vou trazer dados pra você. Só pra A partir gente do falar momento... É que eu tô meio cansado de lacração, tá ligado? Mas isso não é lacrar. Claro que é, tu falou que eu não gosto de dados. Não, Não, tirou a partir isso. do momento... Eu vivi a minha vida inteira olhando o Analytics do YouTube. Não, E eu então... construí a minha carreira em dados. Então E pronto. aí tu então... tá falando que eu não gosto de dados por quê? Mas o que você Porque quer que a ele partir- fale? Eu sou nazista? É isso que você Não, quer? Paulinha, a gente já tava falando de carro. Porque Não, a porque partir assim, do o cara momento... Não, é que ela não tá gente, entendendo o sabe? teu ponto, porque você não tá aqui pra ter uma conversa. Mas Tu tá eu tô pra querendo lacrar. entender. Não estou, Tá, Monarca. tá Porque sim, a partir tá do sim, momento que desculpa, você eu conheço esse tipo de implementou pessoa. a obrigatoriedade do cinto de segurança, as mortes caíram. A partir do momento que teve a velocidade dos carros, tem a sua velocidade lá implementada e a pessoa não pode ir além daquela velocidade, as mortes diminuíram. Quantas pessoas morrem por ano de acidente de carro? Então, isso eu não tenho, mas que as mortes diminuíram a partir do momento que as pessoas não podem mais dirigir embriagadas, que as pessoas são Mas o obrigadas ponto não era a esse. usar O ponto não era esse. Você tá fugindo do ponto. Esse é o problema. É tão difícil assim, a gente sempre quer ter razão. Mas porque você sabe, falou assim, do e eu não quero carro. ouvir a história dele. Eu não quero saber quantas coisas do caralho você falou no teu programa e que ninguém falou. Quantas pessoas você ajuda, quantas famílias trabalhavam ali, mas não, vou pegar essa fala, seu corte, agora eu defini que o Monarca é um nazista. Eu Não, defini Paulo. que a Carol Conká nunca mais vai poder ter uma carreira, entendeu? Essas Que são as tá pessoas aí que defendem a proeminente moral e novamente. os bons costumes. Agora, o outro lá é bonzinho. Quem é o Deus da razão que define o que é o bem, o que é o mal?
Então, se o cara é A lei. um A lei criminoso... define A lei define que é bom, que é o mal? Então, Não, ela pelo menos ela tenta colocar as Pelo amor de pessoas Deus, num gente. ordenamento. Você põe uma crença muito forte no Estado, na lei. Você acha que A esses gente caras tem são... que acreditar em alguém. Você acredita em alguém Deus. acima Acredita também. em Deus. Também. No Estado, você desconfie. Entendeu? Não, sempre. A gente confia desconfiando. Então, em Deus você acredita, mas no Mas o Estado Deus- você desconfia. Mas o seu Deus, ele deixou o nazismo existir. O e meu matar. Deus? O nosso Deus. O Deus que é maior de todos, ele não tem como evitar que... Tem como a gente ter um livre-arbítrio, né? Então, o ser humano pode fazer coisas... Pode... Sabe, atrocidades. E é esse que é o problema. Então precisa... Então você preferia um ditador? Você preferia alguém que não deixasse você fazer nada Não, a democracia que pudesse por isso prejudicar que a gente alguém? tá aqui. Não, eu acho que prejudicar os outros é muito ruim. Mas- Sabe uma coisa que eu não concordo? Ah. De você ter sido tirado do seu projeto, sendo que você e o Igor foram lá, batalharam e tiveram nas mãos o maior podcast da América Latina. Isso eu acho sensacional. E eu não concordo de você ter sido tirado de lá, de você também não ter como se sustentar mais. Eu sou contra isso. Só que eu acho, Não, Paulinha... não é nem questão de se sustentar, porque ele tá super bem. Se ele quisesse, acho que ele Não, poderia até parar. A questão é assim, Mas quem é o que Deus da muitas razão? pessoas Eu ficam queria sem saber, os seus quem trabalhos é com o Deus da razão cancelamento? que define quem é o bem e quem é o mal. Então é um cara bacana que alguém define que esse daqui não vamos cancelar, esse daqui vamos cancelar, porque amanhã você pode ser cancelada. Eu sempre E que sou. eu sou cancelada sistematicamente. Há muita coisa que sai a seu respeito, talvez você não estivesse aqui. Quem Sim. define isso? Monarca. Entendeu? Então eu queria saber, você tem esse sentimento de que quantas coisas boas você falou ali, quantas coisas legais você deve ter falado, quantas pessoas talvez você tenha ajudado através do seu podcast, né? Não sei, a pessoa tá ali, principalmente que foi um período de pandemia, que as pessoas estavam ali resguardadas em casa, muitas vezes em depressão, vocês deram voz a pessoas que eu nunca, olha que eu trabalho com isso há mais de 25 anos, que eu nunca nem tinha ouvido falar, e viraram essas pessoas. Você sente isso de que assim, então pegam ali um trechinho, ninguém escuta meia hora antes que você falou, ou ninguém te perguntou assim, cara, você é nazista? Entendeu? Não, inclusive, naquele dia da polêmica, o trecho que viralizou 15 segundos antes, eu falo que o nazismo é do demônio. Na mesma conversa. E não adianta você tentar explicar. Não é de adianta, Deus. não adianta. A questão é que a gente está vivendo uma cultura que as pessoas se acham no direito de calar as outras porque ela não gostou da fala dela, entendeu? E aí você dá esse poder pro Estado, é um perigo do cacete. Porque o Estado vai usar isso para calar os inimigos políticos dele. E a Aquele gente dia vai você dar esse acha poder que o pra álcool, quem, então? que o álcool deu uma interferida? Ou se você não tivesse bebido, não teria falado? Ó, o álcool não interferiu ao ponto de eu defender algo que eu não acredito. O que eu estava defendendo ali era a liberdade de expressão. Que fique bem claro, ele está defendendo a liberdade de expressão e não o crime do racismo, nem qualquer outro tipo de crime. Exato. Só para explicar, bem explicadinho.